A paz do Senhor, meus irmãos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, Paulo ele vem falar da sua ausência ali no campo missionário, referente à igreja de Tessalônica. E Paulo ele ficou muito chateado quando ele não pôde estar presente ali. E tem coisas que acontecem na nossa vida que fogem do nosso controle. Por exemplo, nós passamos por uma pandemia e é claro que você gostaria de estar perto daquela pessoa que foi contaminada para poder ajudá-la, muitas das vezes para poder dar um abraço e não podia. Ou seja, está fora do controle, tem coisas que acontecem que nos impede de fazer algo. E isso aconteceu com Paulo. Nós vamos ver o versículo chave que fala a respeito de, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, o versículo 20, que o incentivo de Paulo, aquilo que ele focava demais, ele dizia assim, ó, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Ele estava falando do povo de Tessalônica, ou seja, eles expressavam um grande amor e todos viam isso na prática através da vida de Paulo, através do empenho dele. Mas nessa ocasião, Paulo foi forçado a se ausentar da presença daquele povo. Nós vemos que em 1 Tessalonicenses 2,17, os missionários foram embora de Tessalônica contra a vontade deles, por causa da perseguição. E ali, a respeito dessa perseguição, eles foram separados. E há um termo grego ali que chama aporfanizo, que significa separados. Essa separação sugere uma angústia profunda, e era isso que Paulo estava sentindo neste momento. Alguns irmãos de Tessalônica ali ficaram até pensativos, achando que Paulo já não dava mais importância a respeito da vida deles, e muito pelo contrário. E o que aconteceu? Paulo, ele vem, através disso, nos dá uma lição tão maravilhosa e algo que a igreja precisa e muito, principalmente nos dias de hoje. Muitos irmãos nossos estão passando perseguição em outros países. Muitos irmãos estão até mesmo perdendo a própria vida em outros países, sendo perseguidos. O que nós podemos fazer? Nós podemos orar. Em Efésios capítulo de número 6, ali vem dar um exemplo muito maravilhoso, a qual Paulo foi inspirado por Deus e fala ali. Em Efésios capítulo de número 6, versículo 11, por exemplo, a palavra em grego para toda a armadura significa ali panóplia. Panóplia significa que se refere a um equipamento completo de um soldado totalmente armado. Ou seja, o soldado, quando ele vai para a guerra, ele tem que estar totalmente trajado, protegendo o seu corpo com escudo e também com munição. E ali em Efésios 6 vem falar da relação de um soldado com a relação da vida de um cristão, que o cristão também deve estar preparado para os dias difíceis e também ter munição para combater os dias maus, as intempéries, as coisas que vêm sobre a nossa vida que nós não temos controle. Então amanhã na EBD nós estaremos falando e tratando a respeito desse assunto, que todos estão sujeitos a frustrações, ou seja, aquele que é cristão e aquele que também não é cristão. Todo mundo pode passar por momentos difíceis, por intempéries, mas precisamos manter e ter bom ânimo. Reconhecer que nós precisamos de parceiros. Todo mundo precisa de alguém. Você vai precisar de alguém no seu ministério, na sua igreja, no seu trabalho. Você não trabalha sozinho, você depende de alguém. Principalmente numa linha de produção, um depende do outro, um vai ajudando o outro, e assim o trabalho vai sendo concretizado, vai sendo concluído com qualidade e com objetivo. Assim também é na vida do cristão. E também nós temos que ter essa percepção, a qual Paulo vem nos explicar aqui, que quando nós não podemos ir, quando nós não podemos fazer nada, na ocasião, Paulo estava sendo impedido. A Bíblia não é clara a respeito de qual era esse impedimento a qual estava atrapalhando Paulo de estar ali com a igreja de Tessalônica. Porém, uma das primeiras coisas que Paulo fez foi orar com empenho, com dedicação, crendo que aquele que recebe a oração é fiel para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, ou seja, o nosso Deus tem poder para fazer isso. Então, orar e depender de Deus, confiando que Deus
fará a parte dele. Isso implica em fé e também em confiança e também em amor pela vida daquelas pessoas a qual você está orando. E na ocasião, Paulo orou e Deus preparou a vida de Timóteo para estar indo visitar a igreja de Tessalônica, para dar um amparo, para dar um abraço. Muitas das vezes tem pessoa que não consegue reagir, mas um abraço na vida daquela pessoa pode fazer total diferença, não é verdade? Então Paulo, ali ele conversou com Timóteo prestativo, um ministro do Evangelho do Senhor, tinha preparação para fazer isso, ele tinha preparação para fazer esse trabalho missionário, e ali ele foi e foi muito bem sucedido e coberto de oração pela vida de Paulo. Então nós podemos concluir que em momentos difíceis nós devemos orar. Em momentos difíceis, Deus sempre vai levantar alguém para te estender a mão. Tenha certeza disso, tenha certeza disso. Isso significa que nós dependemos um de outro. E assim é a igreja de Cristo, um corpo, um órgão dependendo do outro. E assim nós vamos caminhando para a glória de Deus. E o trabalho vai sendo concretizado em nome de Jesus. Esse é um resumão aí da nossa EBD que acontecerá amanhã, domingo, né? Hoje é dia 16, amanhã é dia 17, às 8h30 da manhã nós estaremos dando início ali com um café da manhã, e às 9 horas, das 9 às 10, uma horinha só, nós teremos a nossa aula de escola bíblica dominical e você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe, até amanhã, até a próxima, fiquem com Deus.